afinal, nós temos que seguir regras ou não? Existem regras para os cristãos ou não? Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando da palavra do Senhor, inspirando a tua vida com a palavra do Senhor. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo sobre os fariseus e ali eu coloquei que eles criavam e tinham e ensinavam um monte de regrinhas para as pessoas seguirem, e essas regrinhas oprimiam as pessoas. E Jesus criticou muito, condenou muito os fariseus por causa disso. E às vezes a gente pensando que a gente não quer ser que nem fariseus ou criar uma série de regrinhas, a gente pensa então que não existe nada para a gente seguir na vida cristã, que é só dizer que a gente confia em Cristo, que a gente confia em Deus e deu, e acabou. Não, existem princípios. Paulo falando em 1 aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4, ele fala sobre santificação. E falando sobre santificação, ele relembra a eles que ele ensinou várias coisas para eles, ensinou várias ordenanças para eles. E essas ordenanças, isso que Paulo ensinou, são as coisas que nós devemos seguir. Não como uma lista de regrinhas, mas como princípios. E precisamos entender que esses princípios estão na Bíblia e estão ali para nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso bem. O que Paulo fala? Que ele ensinou eles muitas coisas e que eles devem lembrar desses estatutos, dessas coisas que Paulo ensinou. Então, o que nós devemos fazer como cristãos? Estudar a nossa Bíblia, estudar em casa, estudar na igreja, estudar em grupos, perceber o que Deus está falando, qual é o contexto, o que significa cada palavra. E assim a gente vai estar crescendo, a gente vai estar amadurecendo espiritualmente. Para a gente entender um pouquinho o que a Bíblia fala, a gente pode lembrar de alguns princípios bíblicos. Por exemplo, Jesus fala: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, nós temos que fazer para os outros o que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. Outro princípio: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Mais um princípio: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Outro princípio: examinai tudo, retende o que é bom. Também nós encontramos imperativos como: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o Espírito. Paulo falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, os princípios, os valores fazem parte da vida cristã. Não são regrinhas para a gente colocar pode, não pode na porta da igreja, mas são questões para a gente seguir no nosso dia a dia, para que haja então a santificação. Não seguir na nossa própria força, não seguir porque a gente colocou os limites como os fariseus, mas seguir com a ajuda do Espírito Santo, seguir sob a inspiração do Espírito Santo, seguir com o Espírito Santo ali nos ajudando, nos ensinando, como Jesus falou que ele faria. Amém? Deus abençoe.